Sabe, nesse exato momento, está rolando uma corrida global para definir as regras do jogo da inteligência artificial. De um lado, a gente tem a União Europeia, com seu famoso AI Act. Do outro, o Brasil, que está com um projeto de lei novinho em folha. Então, bora mergulhar de cabeça e analisar essas duas grandes abordagens para manter a IA sob controle. Mas espera aí, por que essa pressa toda para criar regras? A resposta, na verdade, é bem simples. As decisões que os algoritmos tomam já estão moldando o nosso mundo, e nem sempre para o bem. Pode até soar como coisa de filme de ficção científica, né? Mas a real é que a resposta é sim. E olha, isso não é papo de futuro, já está acontecendo agora. Vamos entender como. E esses impactos são super concretos. Imagina só, um sistema que olha seu histórico de saúde e decide o preço do seu plano. Ou um algoritmo que simplesmente joga fora o seu currículo antes mesmo de uma pessoa sequer olhar para ele. Ou quem sabe o preço de um produto que muda na internet só com base no que você comprou antes. Isso não é risco hipotético não, é gente sendo prejudicada de verdade hoje. Ok, diante de tudo isso, os governos estão criando uma ferramenta principal para tentar se adiantar aos problemas. Pensa nisso como uma espécie de check-up de segurança obrigatório para os sistemas de IA. E essa nossa análise aqui parte de um estudo bem recente da revista Direito e TI. O pessoal de lá fez exatamente isso, botou lado a lado os manuais de regras da União Europeia e do Brasil para a gente entender melhor essas duas filosofias. Mas antes de seguir, a gente precisa alinhar uma coisa. O que é IA para essas leis? Esquece o robô dos filmes. Aqui, inteligência artificial é basicamente qualquer sistema de máquina que age com alguma autonomia para fazer previsões ou tomar decisões que afetam o mundo real. É uma definição bem ampla e, por isso mesmo, muito poderosa. E aqui está a tal ferramenta central que eu comentei, o tal do check-up. O nome dela é avaliação de impacto. A ideia é bem simples, mas genial. Antes de um sistema de IA ir para o ar, ele tem que passar por uma análise super rigorosa para achar e neutralizar qualquer risco de dano. E essa avaliação não é uma coisa só não. O estudo mostra que existem pelo menos 3 tipos principais, cada um com uma lente diferente. Uma olha para o algoritmo em si, sabe, para o código. Outra foca nos direitos humanos, na dignidade das pessoas. E uma terceira, claro, se preocupa com a proteção dos nossos dados. Certo, mas como é que os reguladores decidem qual sistema precisa de mais atenção? Bom, tanto o Brasil quanto a União Europeia estão usando uma estratégia bem visual para isso, uma pirâmide de risco. Essa pirâmide divide os sistemas de IA em 3 níveis. Lá no topo, no pico, ficam os de risco proibido. Esses são simplesmente banidos, sem conversa. No meio estão os de alto risco, que precisam seguir um monte de regras bem rígidas. E lá na base, mais larga, ficam os de risco baixo ou mínimo, que têm pouca ou nenhuma obrigação. Vamos começar lá pelo topo. E o que seria um risco tão absurdo a ponto de ser proibido? Pense em sistemas feitos para manipular o comportamento das pessoas sem que elas percebam, ou para explorar a fragilidade de crianças ou de pessoas com deficiência para causar algum mal a elas. A mensagem aqui é bem clara. Existem aplicações de IA que simplesmente não têm lugar numa sociedade democrática, ponto final. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura geral, a pirâmide, vamos para o filé da nossa análise. A comparação direta, cara a cara, entre as regras da União Europeia e as que estão sendo propostas aqui no Brasil. A primeira diferença já está no nome. E olha, isso diz muito. A Europa fala em direitos fundamentais, o que já mostra uma preocupação bem grande com o impacto humano, né? Com a dignidade. O Brasil, por sua vez, fala em impacto algorítmico, que é um olhar um pouco mais técnico, focado nos problemas que o sistema em si pode gerar. E essa aqui é uma diferença gigante, talvez a maior de todas. Na União Europeia, a responsabilidade de fazer a avaliação é de quem usa o sistema de alto risco. Já no Brasil, a obrigação cai no colo de quem cria, de quem desenvolve o sistema. Isso muda completamente quem paga a conta, quem responde pela segurança. Outra diferença está no processo. O Brasil quer criar um passo a mais. Primeiro, o desenvolvedor faz uma autoavaliação, uma avaliação preliminar, para classificar o risco do próprio produto. Já a Europa pula essa parte. Lá ele já tem uma lista do que é considerado de alto risco, e esses sistemas vão direto para uma verificação formal, mais pesada. E para a gente entender por que tudo isso importa, olha esse caso que aconteceu de verdade. No Reino Unido, um algoritmo que calculava as notas dos alunos acabou prejudicando e muito os estudantes de escolas públicas. A nota deles foi rebaixada e isso atrapalhou a entrada na universidade. É exatamente esse tipo de desastre que essas avaliações de impacto querem evitar. Bom, acho que fica bem claro que as regras fazem toda a diferença. Tanto o caminho europeu quanto o brasileiro querem chegar no mesmo lugar.
garantir que a inovação e a tecnologia não passem por cima dos direitos e da segurança das pessoas. Esse quadro aqui resume o jogo. De um lado, a União Europeia, com foco nos direitos humanos e jogando a responsa para quem usa a tecnologia. Do outro, o Brasil, com um olhar mais técnico sobre o algoritmo e cobrando de quem fornece. São dois caminhos diferentes para a segurança, cada um com seus pontos fortes e seus desafios. E isso tudo deixa a gente com a pergunta final, né? A tecnologia não para, ela voa. Enquanto a gente está aqui discutindo as regras de hoje, a IA de amanhã já está sendo inventada. O grande desafio que fica é como é que a gente cria leis que sejam fortes o bastante para proteger todo mundo, mas que também sejam ágeis o suficiente para não matar o futuro no ninho.